Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai fazer um mergulho numa obra que, assim, parece simples na superfície, mas que continua a ressoar décadas e décadas depois. Com certeza. A gente está falando de A Revolução dos Bichos, de George Orwell. E para guiar nossa conversa, não vamos usar só o livro, não. Isso é importante. A gente vai se basear também em os textos de apoio fantásticos. Os prefácios que o próprio Orwell escreveu, sabe? Incluindo um bem específico para a edição ucraniana e também um pós-fácil brilhante do Christopher Hitchens. Que ajudam a gente a ir muito além da leitura mais óbvia, né? Exatamente. Então, a nossa missão aqui é essa, desvendar as várias camadas dessa fábula. A gente vai revisitar a história daquela rebelião, que começa cheia de esperança na Granja do Solar. E termina de uma forma sombria, inesquecível. É uma exploração do poder, da corrupção pela linguagem e da fragilidade de qualquer ideal. Preparados? Vamos começar pelo começo que, olha, já é bastante desolador. Já começa tenso. O cenário da Granja do Solar, com o Sr. Jones sempre bêbado, negligente, a descrição que o Orwell faz da decadência ali, do descaso, já prepara o terreno para a revolta de uma forma muito, muito poderosa. Sem dúvida. E aí surge a figura do velho major, o porco premiado, que convoca todo mundo para o celeiro. E esse discurso do velho major é uma peça de retórica, assim, perfeita. Ele não se perde em detalhes. Não mesmo. Ele vai direto ao ponto com uma frase que define toda a existência dos animais. Miserável, trabalhosa e curta. E o mais genial é como ele simplifica um problema super complexo numa única causa, sabe? Num único vilão. O homem. O homem é o nosso verdadeiro e único inimigo. É tipo a estrutura clássica de opressor versus oprimido, mas apresentada de uma forma tão passional que se torna uma verdade absoluta para aquela plateia. E essa verdade é embalada num hino, o Bichos da Inglaterra, que é incrivelmente cativante, né? Ele dá uma forma, um som para aquela esperança que era tão abstrata. Exato. Mas tem um detalhe ali no começo que sempre me pareceu curioso. A primeira votação que eles fazem é para decidir se os ratos são camaradas. Parece um pormenor, mas talvez já mostre as rachaduras nesse ideal de união desde o primeiro minuto, não? Sem dúvida. Ali é um momento de política pura. E já revela as facções, os preconceitos. Os cães e a gata votam contra, instintivamente. É verdade. Mostra que a ideia de todos os animais são iguais já nasce com asteriscos, né? E o sonho do Major, que é essencialmente uma utopia de autogestão, onde o produto do trabalho pertence a quem o produz, é apresentado como algo puro. Mas o Orwell, que conhecia bem a história, sabia que a pureza de uma ideia raramente sobrevive ao contato com o poder. E a rebelião em si acontece quase que por acidente. O Jones esquece de alimentar os bichos, eles se revoltam e, de repente... A granja é deles. A granja é deles. A cena da queima dos chicotes, das argolas de nariz, de tudo que simbolizava a opressão, é um momento de euforia total, é a liberdade pura, palpável. Exato. E é nesse vácuo de poder que uma nova hierarquia surge, quase que naturalmente. Os porcos, por serem reconhecidamente os mais inteligentes, tomam a frente. Claro. E aí a gente é apresentado ao trio que vai definir o destino da granja. O Bola de Neve, que é o idealista, o intelectual, o imaginoso. Tem o Napoleão. O Napoleão, o pragmático ameaçador, que opera mais nos bastidores. E o Garganta, o porta-voz, o mestre da propaganda, capaz de transformar o preto em branco. Eles pegam a visão do Major e a codificam num sistema, o animalismo. E esse sistema ganha sua constituição, os 7 mandamentos pintados em letras enormes na parede do celeiro. Qualquer coisa que ande sobre 2 pernas é inimigo. Nenhum animal matará outro animal. E o mais importante, todos os animais são iguais. É a promessa de uma nova era. Mas logo em seguida acontece uma coisinha pequena, quase imperceptível. Ah, sim. O leite das vacas some. Por que você acha que o Orwell escolheu esse momento, o do leite, como o primeiro sinal de que algo estava errado? Decidem que ele pertence a eles. O Garganta depois justifica, dizendo que os porcos precisam do leite para o trabalho cerebral,
pro bem de todos. Pelo bem de todos, claro. É a primeira vez que a lógica da desigualdade é usada em nome do bem comum, e essa vai ser a tônica de toda a tirania que se seguirá. É a primeira rachadura silenciosa no mandamento da igualdade. No começo, apesar disso, as coisas parecem funcionar, né? A colheita é um sucesso, os animais se sentem donos do próprio destino, e aí a gente conhece melhor a figura trágica do Sansão, o cavalo, com seu lema Trabalharei mais ainda. exato. Ele é a personificação da dedicação da classe trabalhadora, que acredita de corpo e alma na revolução. E enquanto Sansão trabalha, a verdadeira disputa pelo poder se desenrola entre o Bola de Neve e o Napoleão. O Hitchens, no pós-fácil, aponta que essa rivalidade não é só pessoal, representa o choque entre dois tipos de revolucionário. Interessante. O Bola de Neve é o intelectual, o modernizador, que acredita no progresso através da tecnologia, o moinho de vento, para criar uma sociedade de bem-estar. Ele representa a revolução na sua fase assim, idealista e expansiva. Já o Napoleão é o oposto. Ele não tem interesse em debates ou em melhorar a vida dos outros. Ele quer o poder pelo poder. Ele chega a urinar nos planos do moinho do Bola de Neve. É um desprezo total pelo projeto do outro, um ato de dominância pura. Total. E a gente sabe como essa disputa termina. No meio de uma assembleia, Napoleão solta os cães que ele criou em segredo e expulsa o Bola de Neve da granja. Para sempre. E esse momento é o golpe de Estado. É o ponto de virada definitivo. Acabam-se os debates, as assembleias de domingo. A democracia, mesmo a mais rudimentar, é extinta. Acabou ali. A partir daí o poder não vem mais da persuasão ou do voto, mas da força bruta, representada pelos cães. E o Garganta imediatamente entra em ação para justificar o injustificável. Aqui é onde a máquina de propaganda começa a operar a todo vapor. E o Bola de Neve? Ele não é mais um rival político, ele é reescrito como um traidor, um inimigo do Estado desde o início. É impressionante a velocidade com que a história é reescrita. O Napoleão, que era contra o moinho, rouba o projeto e apresenta como ideia dele. E a justificativa do Garganta é, assim, um primor de manipulação. Ele diz que a oposição do Napoleão era só uma manobra para se livrar do perigoso Bola de Neve. É uma lógica circular que deixa os animais completamente confusos, né? Totalmente. E a ferramenta mais poderosa para manter todo mundo na linha é a chantagem emocional. A pergunta retórica do Garganta se torna um mantra. Por certo, camaradas, não quereis Jones de volta, hein? Exatamente. Qualquer questionamento, qualquer dúvida é imediatamente associada ao retorno do antigo tirano. O medo do passado é usado para justificar qualquer abuso no presente. Dormem nas camas. E aqui a gente vê a genialidade do Orwell na descrição da manipulação da linguagem. Eles não simplesmente quebram a lei, eles a alteram. Como isso funciona na prática? É o que o Hitchens chama de a verdadeira traição da revolução. Não é só a violência, é a corrupção da própria verdade. O mandamento "nenhum animal dormirá em cama" vira "nenhum animal dormirá em cama com lençóis". Uma pequena adição. Pequena, um adendo, mas que altera completamente o sentido. O Garganta então explica que a cama é só um lugar de dormir e que o problema eram os lençóis, invenção humana. É uma sofisticação perversa. A lei é formalmente mantida, mas seu espírito é assassinado. Isso se repete com todos os outros mandamentos que se tornam inconvenientes. Isso me lembra de algo que o Orwell escreveu no prefácio para a edição ucraniana. Ele fala sobre como as revoluções precisam de slogans simples, leis claras, mas que essa simplicidade é exatamente o que as torna vulneráveis à manipulação. Exato. Uma pequena adição, uma palavra e o significado muda. E essa manipulação se transforma em terror explícito. O episódio das confissões forçadas e das execuções públicas é brutal. Sim, é o espelho dos grandes expurgos de Stalin. Animais confessam crimes absurdos como estarem em conluio com o Bola de Neve e são imediatamente abatidos pelos cães. O importante não é a veracidade da confissão, mas o espetáculo do terror. É para dar o exemplo. É uma demonstração pública do que acontece com quem ousa sequer pensar em se opor. O medo paralisa a todos. E para selar essa nova era de terror, o hino Bichos da Inglaterra,
o símbolo da esperança original. É banido. É banido. A revolução está morta e sua memória precisa ser apagada. Chegamos então ao destino do Sansão, que para mim é a parte mais dolorosa do livro. Depois de dar tudo de si, de trabalhar até o colapso, ele é vendido. A cena em que o Benjamin, o burro cínico, que sabe ler, tenta desesperadamente alertar a todos que a carroça não é de um hospital. Mas do carniceiro. É de cortar o coração. A morte do Sansão é a metáfora final da traição. Ele, que internalizou a propaganda com o seu lema "Napoleão tem sempre razão", é descartado como uma ferramenta quebrada quando não tem mais utilidade. Sua lealdade cega não o salva. Pelo contrário, o torna uma vítima fácil. E a propaganda em cima disso ainda. Mais uma vez, o Garganta inventa uma história comovente sobre os últimos momentos heróicos de Sansão, transformando uma traição sórdida num ato de martírio, e o dinheiro da venda usado para comprar uísque para os porcos. É o cúmulo do cinismo. E o tempo passa. Anos depois, a granja mudou completamente. A memória da rebelião é uma lenda distante para a maioria. E aí vem a cena icônica. Os porcos começam a andar sobre duas pernas, carregam chicotes, e os animais, olhando para a parede do celeiro, veem que os 7 mandamentos sumiram. E no lugar, só uma frase. Uma única frase. Todos os bichos são iguais, mas alguns bichos são mais iguais que outros. É uma das frases mais geniais e terríveis da literatura. É a contradição transformada em lei. É a oficialização da hipocrisia. É isso, a hipocrisia como princípio fundador do Estado. Não há mais necessidade de manipular as leis antigas. Agora, a nova lei já contém a própria mentira. A linguagem foi completamente dominada e pervertida para servir ao poder. O que nos leva à cena final, que é absolutamente inesquecível. Os animais espiam pela janela da casa da fazenda e veem os porcos jogando cartas e bebendo com os fazendeiros humanos. O círculo se fechou completamente. Exato. Sim, e o livro termina com aquela observação devastadora. As criaturas de fora olhavam de um porco para um homem, de um homem para um porco e de um porco para um homem outra vez. Mas já era impossível distinguir quem era homem, quem era porco. Uau! A Revolução não apenas falhou em criar um mundo melhor, ela recriou de forma ainda mais eficiente a mesma tirania que se propôs a destruir. O novo opressor se tornou idêntico ao antigo. A Granja dos Bichos volta a se chamar Granja do Solar. Nada mudou, só quem segura o chicote. Exatamente. É uma conclusão brutal. A gente viu essa jornada da esperança à tirania, mostrando como um ideal pode ser corrompido de dentro para fora até se tornar o espelho do seu inimigo. Isso nos deixa com uma reflexão final que o próprio Orwell explora num prefácio que foi censurado na época chamado A Liberdade de Imprensa. Ele não estava preocupado só com a censura do governo, mas com a autocensura, com medo de dizer coisas impopulares, sabe? Sim. Ele escreveu que a liberdade, se é que significa alguma coisa, significa o nosso direito de dizer às pessoas o que não querem ouvir. A questão que a Revolução dos Bichos deixa no ar e que é mais atual do que nunca é, num mundo onde a propaganda é sofisticada, a história é reescrita em tempo real e a linguagem é usada para transformar mentiras em verdades, como a gente defende esse direito? Como garantimos que a busca pela verdade não seja vista como um ato de traição?